In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na quinta-feira da primeira semana da Quaresma. É melhor ir direto ao ponto e dizer realmente aquilo que maximamente importa. No Evangelho de hoje, aliás, até não sei se eu faço uma delectação com vocês ainda sobre essa passagem, mas o ponto é esse. Sim, vamos ao ponto. Isto é, trata-se da salvação, não se trata de cura, de mais nada. Trata-se da salvação e salvação eterna. É disso que se trata. Aqui nós estamos tratando da salvação eterna. Ponto. É isso de que se trata. Quem não tiver este foco pode fazer muito delectamento sobre mas perdeu o essencial e o principal. Então, sim, essa mulher alcançou a salvação eterna, o céu. Ela foi para o céu. Assim, isso. Ela e sua filha, que estava endemoniada, estava doente, enfim. Então, e ela não era do povo de Deus, hein? Era uma cananeia. E tão fortemente o era, e agora vem o delectamento, que Jesus a desprezou. Não lhe deu ouvidos. O texto não deixa escapar o modo como Jesus e seus discípulos faziam suas andanças. Eles não iam tudo assim, embolados, agrupados. Não. Ia lá Jesus na frente, sozinho. A uma distância dos outros. E era bom assim, queridos, porque Jesus precisava desta solidão. Ele estava sempre imerso em Deus, na sua vontade. Aqui nós temos que aproximar aquilo que diremos no último evangelho da missa de hoje. E o verbo era Deus. E o verbo estava voltado para Deus. Jesus não deixou nunca o seio paterno. Continuou sempre lá, unido a Deus. E nas longas andanças se aproveitava para que isso pudesse estar bem assentado. Então, depois vinham os discípulos, também eles em pequenos grupos. Vinham vindo em seguindo Jesus. Ultrapassando a todos, apareceu essa mulher, que nem de tão perto assim, mas gritava e clamava, chamando e pedindo a Jesus que a salvasse. Que vão dizer assim. Mas Jesus não a ouvia. E ela incomodou tanto a ponto de os próprios discípulos virem. Vem um grupo, depois vem outro, e se adianta, e Jesus resiste. Não quer. Até que, por fim, a instante persistente súplica da mulher traz aquela lição maravilhosa de salvação que nós estamos celebrando. Eu não posso, claro, queridos, deixar de pensar na nossa humanidade de hoje. Não, porque esse é o ponto. Se os discípulos, se a igreja, se a contra-igreja, hoje, está relaxada, alienada, abandona o caminho da salvação, o que será desta pobre humanidade? Esse é o ponto, essa é a questão. Se apaga o candeeiro de cima
do candelabro. Mas que luz ainda iluminará este mundo? Que luz ainda? E então, não é de surpreender que as trevas se abatam sobre todos. E a salvação não se mais ofereça. Não se mais ofereça. E não se salvam nem os de dentro, nem os de fora. Essa é a gravidade da coisa. Não se salva mais. Nem os de dentro, nem os de fora. Os de dentro relaxam, não querem mais a salvação, não se interessam mais pela salvação. Essa é a questão odierna. Os homens não estão, nem os cristãos, nem os homens de dentro estão mais preocupados com a salvação. E não se agarrem a aparências. Não, mas nós continuamos religiosos. Ainda habitamos os nossos palácios religiosos, as nossas igrejas, as nossas catedrais. Ainda falamos piedosamente. Ai, meu Deus, para mim um exemplo maior é ouvir, há pouco a gente ouvia esse presidente da CNBB, essa coisa aí, falando, ele falou umas palavras lá, explicando não sei o que naquela ocasião, mas ele deve falar sempre assim, usando aquelas palavras, aquele jeitinho piedoso, aquele modinho, aquelas palavras não tinham nada sequer de inteligíveis. Se não para uma cabeça perturbada e tonta. Né? Se não para estes. Palavra de salvação ali não havia nada, nenhuma. Só de perdição. Só de perdição. Só de perdição. Então, querem saber do que estou falando? Ouçam de novo a primeira leitura. Está lá. Estão lá os mandamentos. Está lá o comportamento que se deve ter. Está lá aquilo que se deve evitar e aquilo que se deve procurar. Está ali. E hoje a humanidade, os religiosos, os de dentro, não procuram isso. Absolutamente. Nem procuram a Deus, a adorá-lo, amá-lo, a servi-lo, nem aos homens, a salvá-los. A salvá-los. Não procuram a isto. Nenhum, nem outra coisa. Nada. Então, esse verniz de falsa religião a ninguém serve. Nem a eles mesmos, nem ao mundo. Não serve a nada. Não serve a nada. Tempo de conversão, Quaresma. A coisa tem que ser sincera, tem que ser verdadeira. Tem que haver mudança de vida. Tem que se transformar a vida da gente. É preciso pegar de novo os mandamentos e exigir de si mesmo a sua prática, a sua vivência. É isso que é necessário. Tivéssemos nós uma igreja verdadeiramente santa e piedosa, tanto na relação de Deus quanto na dos homens, com certeza os de fora quereriam salvar-se. E viriam gritando, Senhor, tem piedade de nós. Estamos todos endemoninhados. Mas como o demônio penetrou a própria casa de Deus, dizia São Paulo, lembra a palavra de Paulo VI, não sei por que fresta, né? A fresta desses maus papas que nós tivemos. Né? A maior fresta são esses maus papas, no qual o próprio Paulo VI está incluído. Coitado, tanto lutou, mas mesmo assim. Desde a viragem do século XIX, o modernismo entrando dentro da igreja, e Ratzinger diz isso com toda tranquilidade, não se escabelando, não lutando contra. E vai assim. Para não falar de hoje, que temos um demônio mesmo. Hoje é um demônio de verdade. Sentado lá, usurpando a sede de Pedro. A começar, a culpa é desses maiores. A começar, por culpa, é desses maiores. E se está assim, podre, caída a casa de Deus, que esperar dos de fora? Que esperar dessa humanidade, senão que se condene todos?
Como virar ela atrás de gritar, e implorar, e pedir, e suplicar? Estão todos endemoniados. Estão entregues aos demônios. Este mundo está entregue aos demônios. Ah, nada como mas tem que ser uma sacudidela tão forte. E está acontecendo, queridos. Está acontecendo em todo o planeta. Podem ter certeza. Deus sacudirá este mundo. Porque, de resto, ninguém mais implora em favor do seu povo. Nem dos de dentro, nem dos de fora. Ninguém mais implora. Oxalá nós fôssemos como os apóstolos, hein? E fôssemos, Senhor, atende essa pobre mulher, atende essa pobre humanidade que se esvai, né, entre os demônios. Oxalá nós façamos esta parte dos demônios. E vendo quão entregue está a parte dos apóstolos, ai meu Deus, somos nós a parte dos apóstolos, dos demônios faz parte a contra-igreja. Nós façamos a parte dos apóstolos e vamos após o Senhor interceder por essa pobre humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.